objetivo hoje aqui é passar por cada um dos módulos comentando um pouquinho o que faz ali naquele módulo de administração, finanças, CRM, e com a ideia de compartilhar com vocês um pouquinho do todo, né? Não vou entrar em grandes detalhes, mas pelo menos que vocês fixem a ideia do que é cada módulo, cada parte do SAP Business One. Tá? Dúvidas, por gentileza, como tem muitos clientes aqui envolvidos, pode ser alguma coisa muito específica. Eu vou pedir, por gentileza, que direcionem para o nosso e-mail aí, o pessoal do meu time pode compartilhar no chat, cx@ramo.com.br, ou celular da área também, pode pôr o meu também, tá? Do Ana, Vinícius, Arthur aí, porque eu tiro em seguida, tá bom, gente? Se tiver que direcionar alguma coisa, mas, enfim, eu vou começar a falar aqui sobre o SAP, tá ok para vocês? Áudio, só me dê um toque aí. Áudio, vídeo. Ok, tudo ok, Renato. Estou ouvindo Tá bem, bom. tudo ok. Perfeito. Então é o seguinte, esse aqui é o meu SAP Business One, está aberto aqui na tela do meu Note. Eu diria que é um SAP, vamos dizer, básico, tá? Não tem add-on conectado, não tem nenhum complemento, é uma versão SQL, e tem tudo que tem aqui que vocês estão vendo, é nativo do SAP Business One. Então a sua empresa certamente tem isso aqui. Como que funciona para verificar as versões do SAP? Aqui ajuda sobre. Então, ó, a minha versão é 9.3, patch level 8. Isso é só informativo. Começando a falar dos módulos, o que tem aqui no módulo de administração? No geral, é onde o usa um ponto focal do SAP da sua empresa, administra o sistema. Só confirmar se está gravando. Está gravando já. Beleza. Então, em administração, a gente tem algumas opções aqui. Selecionar a empresa é importante, a gente pode ter mais de um banco de dados no seu servidor aí. Então, tem um de produção, já às vezes pode ter um de teste, enfim. É importante saber em que base você está conectando, usuário e senha, conectou. Tem cadastro de taxa de câmbios, índice, para quem trabalha com multimoedas aí. Uma parte de inicialização do sistema, alguns parâmetros iniciais, detalhes da sua empresa aqui, ó, informações contábeis, informações gerais. Só que não é todo mundo que tem acesso e não pode ficar mexendo o tempo todo, tá? No geral, a gente não mexe nesses parâmetros. Eu estou compartilhando, mostrando para vocês o que tem nos bastidores, o que tem em cada módulo do SAP Business One, tá? Mas acionem um responsável quando necessário. Tem os períodos contábeis, isso aqui também é delicado para criar um período, apesar de criar em 1 minuto, se você criar de uma maneira errada, ele pode impactar em todas as suas obrigações, você pode, entre aspas, condenar a base de dados. Então, atenção ao período contábil, não mexam. Aqui já é mais importante vocês saberem. Autorizações, que a gente controla as permissões dos usuários no SAP Business One. Então, por exemplo, o usuário Bruno, ele tem permissão aqui, ó, autorização total, nesses módulos, e ele pode ter, por exemplo, em vendas, somente leitura. Ou ele pode não ter acesso ao módulo de vendas, sem autorização. Tá? Então, no geral, são essas 3 opções que aparecem. Eu consigo também determinar permissões no detalhe aqui, ó. Vou abrir vendas. Então, para cada janela, deixa eu abrir aqui a tela para ficar melhor. Somente leitura, ou sem autorização, ou com autorização. Tá? Pode ser no módulo geral ou no nível de detalhe maior. Dá para criar grupos também. Tá? Grupos de permissões. E aí você atribui o usuário a um grupo. Numeração de documentos, isso é mais para início de usar o SAP em produção. A gente coloca próximo número do pedido de venda, por exemplo. Então, no geral, também não utilizamos com algumas configurações de documento. Eu vou passar aqui e vou parar em alguns pontos que eu acredito que é relevante para a administração, tá? Estou comentando. Definição, tem muitos parâmetros que a gente realiza aqui. E por exemplo, cadastro de usuário. Deixa eu mostrar aqui. Aqui que a gente cadastra o usuário. Quando é um super usuário, eu não controlo as permissões. Ele tem acesso a tudo no sistema, inclusive a controlar as permissões dos usuários. Tá? Então, essa janela aqui, a gente controla os usuários, cadastra, eu posso bloquear, posso resetar a senha, tá? Enfim, que é o cadastro do usuário. Cadastro de vendedores e compradores, é aqui que eu faço.
você tem links de campo de referência. Eu fiz até um vídeo de dicas rápidas recentemente. Aqui você consegue, ó, por exemplo, na nota fiscal de entrada. Eu configurei aqui para que em observações do cabeçalho, lá no lançamento contábil, saia o número de série. Esse número de série é o número serial lá da nota. Então, é possível usar essa funcionalidade aqui para alguma configuração da sua empresa, específica da sua empresa. Finanças, eu posso editar o plano de contas, e aqui tem toda a determinação de conta contábil. Isso, vou abrir aqui. Essas são as regras gerais. Então, falou em contabilização no SAP Business One, ela é feita aqui, ó, de maneira geral para vendas, para compras, geral em estoque, e eu posso ir aqui no avançado. No avançado, a gente tem muito mais parâmetros, ó, tipo, eu posso fazer determinação de conta contábil por grupo de itens, por código do item, item específico tem uma contabilização específica. É aqui que eu configuro. Tá? Por código de depósito, ó, grupo de parceiros, por país. Até por utilização é possível. Onde eu determino isso aqui? Eu tenho que habilitar aqui, ó, critérios de determinação. Eu habilitei todos e posso usar também campos de usuário. Tá? Para você usar essa determinação avançada de conta contábil, tem um parâmetro aqui, ó. Administração e inicialização do sistema, detalhes da empresa, permitir ativar determinação avançada de contas contábeis. Tá? Isso aqui, gente, cuidado, não saiam fazendo, por favor, façam em teste, combinem com o administrador do seu sistema, porque ele migra as determinações antigas para novas se não estiver. Então requer um cuidado, tá bom? Mas saibam que existe. Aqui tem também o cadastro de filiais da empresa. Então, eu posso ter várias filiais aqui cadastradas. Moedas, projetos. Toda a configuração de impostos também é feita aqui, ó. Então, lembre-se que eu estou em administração, inicialização, definição, finanças. Aqui eu tenho uma parte de impostos, em que eu configuro o tipo de imposto, categoria, código. Então, esse é um exemplo de código de imposto. Eu posso ter vários, eu tenho vários na prática aí. Toda empresa tem muitas situações tributárias, então a quantidade. É aqui que eu configuro um código de imposto. Então, eu vinculo já um CFLP de entrada, de saída. No tipo de imposto, eu busquei aqui, tem ICMS, IPI, PIS e COFINS, nesse exemplo. Então, eu posso mudar aqui, ó. Esse aqui é ICMS 18, mas eu vou ter um lá que o ICMS é 0. Então, aqui tem toda essa configuração. Não é só isso, tá, gente? Tem fórmula por trás disso. Tem uma série de configurações para impostos. Inclusive, a determinação de códigos de imposto. Isso é relevante porque é onde eu automatizo as regras fiscais da sua empresa. Então, aqui, eu determino assim, ó, quando for, por exemplo, um estado INCM. Então, eu digo aqui, ó, quando for para o estado do Acre e o NCM for, vou pegar qualquer NCM aqui, período vale desde hoje, eu digo que para venda de produção própria, eu quero utilizar essa situação, esse código de imposto aqui. Tá? Então, eu faço essa amarração, quando alguém for digitar um documento para o Acre, para o NCM que eu selecionei, o meu código de imposto já vem automaticamente. Tá? Então, tá aqui. Aqui também tem o controle de ativo fixo. Lembrando, eu estou em administração, definição, finanças, ativos fixos. Existe também um parâmetro para você habilitar o controle de depreciação. O ativo fixo aqui no SAP Business One. Está lá em administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa, aqui inicialização básica. Ativar ativo fixo. Então, tem que selecionar, tem que habilitar para utilizar a funcionalidade. Tá? Feito isso, aqui está toda a parte de parametrização do controle da depreciação. Não é o operacional, tá? Então, aqui eu determino contas contábeis específicas para o ativo fixo.
Tá aqui, ó. Uma para cada classe, esse é o normal, tá? Então tem contas distintas no balanço. Aqui, ó, essa é a de veículos, por exemplo. Cadastro configura o tipo de depreciação, geralmente é linear, né? Tem as áreas de depreciação, que são os planos de depreciação. Eu posso ter mais de um, né? Então, é aqui que eu configuro. Aí eu configuro as classes do ativo. Nas classes, ó, é onde eu agrupo todas as configurações anteriores. Então, estou falando de veículos, utiliza a área de depreciação que eu chamei de ramo, minha determinação contábil de veículos, tipo de depreciação, aquela linear, que eu chamei de ramo também, e aqui eu informo a vida útil da minha classe de veículos, 60 meses, está aqui. Tá? Então, aqui eu configurei o meu ativo, lembrando que eu estou aqui em finanças, eu tenho também os parâmetros que eu defino para o módulo oportunidade de vendas, níveis da oportunidade, parceiros, concorrentes e relações. Então aqui, ó, definir quais são meus níveis e qual a porcentagem final, ou seja, se eu estou nesse nível, depois eu mostro lá no módulo de oportunidade de vendas, mas eu tenho 6% de chance de ganhar a oportunidade. Eu tenho importação e exportação de dados, por exemplo, importar cadastro do ativo, que a gente falou lá do Excel. Então aqui eu faço esse mapeamento de campos aqui, ó, e aí eu pego a minha planilha, salvo no TXT e importo aqui. Busco o arquivo e importo. Tá? Tem essa possibilidade também para outras coisas aqui, ó, parceiro de negócio, itens, lista de preço. É possível importar do Excel. Utilitários. Temos encerramento do período. Tem um vídeo também lá em Dicas Rápidas sobre encerramento do período. Eu administro os layouts aqui. E eu tenho também, ó, isso aqui é recente, ferramenta de proteção de dados. Isso aqui é para atender a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, prevista para agosto de 2020. Então, também tem que habilitar aqui, ó, inicialização do sistema, detalhe da empresa, permitir gerenciamento de proteção de dados pessoal. Tá? Mais uma vez, gente, façam em teste, falem com o responsável pela sua empresa, pelo sistema, pela administração, não saiam fazendo nada aí na base de produção de vocês, pelo amor de Deus. Habilitei lá a ferramenta de proteção de dados, ele cria aqui, ó, nesse menu, 3 opções, gerenciamento de dados pessoais. Então aqui a SAP já trouxe mapeado os principais campos que você pode definir como pessoal ou não. Então tá aqui, ó. E você pode incluir campos de usuário aqui também. Então já está pré-mapeado aqui, mas eu posso falar, esse não é pessoal, ou incluo um campo de usuário aqui. Aí eu tenho um assistente de gerenciamento de dados pessoais, é aqui que eu vou bloquear, é aqui que eu vou apagar os dados pessoais de um cliente que me solicitar, tá? E além de um log. Essa funcionalidade, gente, está disponível somente a partir da versão 9.3 PL4. Tá? Então atente-se aqui, ó, ajuda sobre SAP Business One. PL3, PL8. O meu é superior ao PL4 da 9.3. Então eu já tenho essa funcionalidade. Como é algo que é uma legislação que vai vir logo mais no segundo semestre desse ano, prestem atenção já, vê se não precisa atualizar a versão do seu SAP, não deixa para depois, porque isso aqui pode não ser tão rápido, tá? Importante verificar isso aqui para estar em conformidade com a legislação. A SAP já soltou essa funcionalidade, e já tem inclusive lá no YouTube da Ramo um webinar específico de LGPD. Nessa ocasião eu convidei um advogado para falar da legislação e mostrei funcionando o SAP, como que funciona no SAP. Tá? Então, para quem não viu, está lá no YouTube, playlist treinamentos, LGPD. O que mais que tem aqui? Deixa eu retomar aqui, ó. Estou em administração, definição, desculpa, já passei por aqui. Processo de autorização. É aqui que eu configuro as autorizações no SAP Business One. Então, como que funciona? Eu tenho etapas aqui, eu chamo uma etapa, gerente, e vinculo ao autorizador aqui. Aí eu posso ter uma segunda etapa, diretor, e vinculo outro autorizador aqui. E tudo é configurado, consolidado aqui, ó. Essa janela, exemplo, compras, requisições. Então, só um exemplo, tá, gente? Não vou nem entrar em detalhes. Eu sou obrigado a colocar aqui, ó, quem vai fazer
os documentos, quem serão os autores de documentos. Então vamos ver o seguinte. O Bruno e o Caio são os autores de requisições. Aqui em documentos eu digo, ó, requisição interna, que é a solicitação de compra. Etapa. Aqui eu vinculo quem vai aprovar. Então, buscar um aprovador aqui, deixa eu ver, eu já tenho cadastrado. Ó, eu tenho vinculado essa etapa de aprovação, o manager ou a Ana Silva. Ou seja, número de aprovações necessárias ou rejeições, uma só. O que isso quer dizer? Se alguém colocar, vamos falar direito. Se o Bruno ou o Caio colocarem uma requisição de compras, que é o documento que eu selecionei aqui, vai cair para gerência de compras aprovar, que é o manager ou a Ana Silva. Se um dos dois aprovarem ou recusar, o documento já segue, tá? Segue ou é devolvido, porque eu disse que só uma aprovação ou uma rejeição é necessária. Poderia ser dois, por exemplo, os dois têm que aprovar. Então, aqui eu vinculo quem aprova, e aqui as condições. Pode ser sempre toda a requisição que o Bruno ou o Caio fizer, que é o documento de solicitação de compras, vai ter que passar por essa etapa de aprovação. Quando? Sempre. Ou quando o total do documento, por exemplo, né, maior ou igual a R$1.000. Tá? Então, existem alguns parâmetros pré-definidos aqui que eu posso utilizar, ou eu posso vincular também a consulta aqui. Ó. Então, eu posso ter uma SQL aqui, uma query, que traz uma lógica específica e que quando cair essa condição for verdadeira, cai para aprovação. Então, aqui eu configuro a condição. Isso aqui, dependendo da empresa, a gente pode ter inúmeros cenários, muitos modelos de autorização. Tá? Então, não recomendo criar um bicho de 7 cabeças aqui, mas para as regras que a gente vê aí, alçada até R$1.000, acima de 1.000, por exemplo, não há grandes dificuldades em configurar, é simples assim, é utilizar essa janela. Agora, há cenários que envolvem centenas de modelos de autorização e que tem, às vezes, uma regra muito específica, muito complexa, eu diria. Tá? Há casos até que a gente precisa fazer add-ons para contemplar todo o cenário de aprovação do cliente. Então, saibam que aqui é configurado a autorização no SAP Business One. Tem 2 relatórios que eu já vi cliente não usando, são grandes facilitadores. Um que mostra o status de autorização e outro, o relatório de decisão de autorização. Nesse de decisão, dá inclusive para você ver tudo que está no seu nível e autorizar por ali, pelo relatório, e não pela mensagenzinha de alerta que você vai recebendo uma a uma. Tá? Então, esses relatórios são recomendados aí para quem aprova, para quem quer verificar o status de autorização. Aqui em administração, a gente também tem a parte de licenças. Então, aqui eu atribuo as licenças, eu carrego um arquivo de licença, e aqui, ó, eu posso administrar. Bom, usuário Bruno está com uma licença Professional. Vendo aqui? Quais são as minhas licenças? Aqui em componentes, eu vejo a Professional, eu tenho 2. Lembrando que eu estou no meu notebook, tá, gente? É a minha instalação local. Vencimento dela. Então, é aqui que eu administro as licenças. Eu atribuo para o usuário, ou eu posso tirar do Bruno aqui e colocar para o Caio. Tá? Aqui eu administro a minha licença. E eu posso ver aqui, ó, atribuição. Quem está com licença? Agora é o Caio. E eu que sou manager nesse caso, tá aqui. Então, as minhas 2 licenças atribuídas. Deixa eu abrir aqui para ficar mais visível. Atribuição. Então, saibam que tem aqui a administração de licenças. Uma questão importante aqui. Já que eu falei de usuário, falei de permissões e licenças. As 3 coisas são necessárias para alguém usar o SAP. Então, é necessário ter um usuário criado, tem que atribuir uma licença e dar permissões. Tá? Então, juntando 3 coisas que eu falei, são pré-requisitos para você colocar alguém para utilizar o SAP Business One. Tem um vídeo também de usuários no YouTube. Tá? Aqui também a gente tem a administração dos add-ons. Então, add-ons são aqueles complementos que o SAP no Core não tem, no geral, assuntos de localização, que a gente administra. Eu posso instalar algum add-on, eu posso atribuir aos usuários
e aqui eu posso iniciar ou parar os addons. Tá? Então, lembre-se, você às vezes tem um addon aí, está no automático. É porque alguém veio aqui, preferências do usuário, Bruno, o addon X, vou colocar aqui como automático. A preferência dele é conectou, já sobe o addon. O addon caiu. O Bruno tem que ir lá e ativar manualmente o addon aqui. Administração, addons, administrador de addon. Clica e inicia. Tá? Parte de workflow, que é possível configurar também, e além da administração de alertas. Alertas, a gente pode criar também, existem alguns padrões também. Aqui eu posso criar, por exemplo, um alerta para pular na tela do usuário quando a determinada condição acontecer. E eu vinculo aqui uma consulta. Vincular qualquer uma aqui só para ilustrar. Então, estou criando um alerta, eu chamei de exemplo, pode ser alerta de mercadoria recebida, enfim, seja o que for, que tem uma consulta em SQL aqui vinculada, e quando acontecer isso aqui, eu vou mandar esse alerta para o Fábio de Vendas, por exemplo. Um alerta interno aqui, tentativa alerta, tá? Então, consigo controlar a frequência que isso vai acontecer. Então, de 1 em 1 hora, roda essa consulta, o resultado você explode na tela do Fábio. É o que está configurado aqui. Tá? Então, só exemplificando como acontece a administração de alertas, para agora começar a falar um pouquinho dos módulos. Então, saiba, não pode ser que sua empresa precise de alguma coisa que eu vou falar aqui, ou só para conhecimento mesmo, saiba como funciona o trabalho do vizinho, como ele impacta no seu, o que está relacionado, tá? Aqui em finanças, a gente tem o nosso famoso plano de contas. Então, aqui eu diria que é a primeira parametrização de uma base de dados do SAP. Então, aqui a gente tem um plano de contas, ativo, passivo, receita, despesa, custo e compensação. Essa é a estrutura do SAP Business One. Tá? E lá nos addons acaba fazendo um depara para o referencial e tal. Mas essa é a estrutura do SAP Business One. É possível dar manutenção, então dá para editar aqui contas, dá para renomear, apagar, é importante desde que não tenha tido movimentação. Então, e outra, às vezes, dependendo da mudança que você quer fazer no plano de contas, você vai precisar reimplantar o seu SAP, precisa de uma nova base de dados. Agora, isso não acontece para renomear uma conta, para incluir uma nova, isso é natural, mas é só um ponto de atenção que, dependendo do que você quer mudar no plano de contas, o caminho pode ser uma nova base de dados. Temos também aqui, lançamento contábil manual. Então, não saiam fazendo também, gente. Deixa os contadores de plantão aí, peçam para eles, combinem com eles, porque isso aqui já coloca a transação direto no contábil. Tá? Uma coisa importante aí para sinalizar para vocês, Ctrl Tab lista os parceiros de negócio aqui. Então, se eu der um tab só, ou clicar na bolinha, o lançamento contábil só vai ter conta contábil. Agora, você precisa fazer o lançamento contábil com parceiro de negócio, cuidado mais uma vez, se você der um Ctrl Tab, abre os parceiros de negócio. E aí é conceitual mesmo, né? Débito no cliente, você gera contas a receber, crédito no fornecedor, geram contas a pagar, mas, mais uma vez, não faça um lançamento contábil sem estar de acordo com a contabilidade da sua empresa, responsável contábil, tá? Aí sabe que existe essa tela. Existem também pré-lançamentos contábeis, você pode colocar e não adicionar naquele momento, ele fica lá gravado, e aí você adiciona só no dia planejado. Tá? Alguns relatórios do SAP Business One já contemplam isso aqui. Você quer colocar fluxo de caixa do B1, seleciona pré-lançamentos contábeis, por exemplo. Quero considerar os pré-lançamentos. Tá? Tem modelos de lançamento, isso aqui é uma maneira também de programar o lançamento contábil, e aí ele te avisa no dia programado. Na verdade está aqui, lançamentos recorrentes. Aqui eu programo, não sei se eu tenho algum agendado, tem um exemplo, tá? Mensal, todo dia 8 a partir do dia 8 do 1. Tá? Ele está me avisando, vai até dia 31 do 12. Então, uma maneira de você agendar lançamentos contábeis e ele, quando você conectar, ele pula na sua tela. Lançamentos recorrentes também tem um vídeo no Dicas Rápidas do YouTube da RAM. Aqui tem também todo o operacional do ativo fixo, que a gente configurou lá em administração, finanças. Então, aqui, estando configurado, eu cadastro um ativo,
O cadastro do ativo, apesar de ser tecnicamente falando a mesma tabela dos itens, ele no SAP, no menu, ele fica separado. Tá? O cadastro de bens aqui, ó. O tipo de item ativo fixo. Então a cara é a mesma, tudo, mas é um cadastro que fica no menu separado, não tem estoque. Mas ele tem uma aba a mais aqui que é ativos fixos. Então, cadastrei. Aí o próximo passo seria capitalização. Quem faz via nota de entrada com item do tipo ativo fixo já gera automaticamente a capitalização. Aí eu executo depreciações mensais. Tá aqui. E eu posso fazer uma baixa também, seja ela por venda ou por sucateamento. Tá? Em linhas gerais, saibam que a administração da depreciação está ali. Tem também reconciliações internas. Eu tenho um saldo do meu cliente, vou reconciliar com vou reconciliar aqui um banco, por exemplo. Então, reconciliação interna. Todo o controle orçamentário, aqui que faz a definição do orçamento. Posso criar cenários, crio o orçamento aqui, falo, e estruturalmente, o conceito dele é centro de custo, não, desculpa, conta contábil, segundo nível, centro de custo. Tá? Isso é, conceitualmente, o controle de orçamento do SAP Business é assim. Então, eu defino lá qual orçamento para conta contábil X, e aí eu posso quebrar isso por centro de custo num segundo nível. E aí tem todos os relatórios de orçamento aqui, relatórios financeiros. Tenho também contabilidade de custos. Aqui eu cadastro as dimensões, eu posso ter até 5 dimensões. O que é isso? Dimensões são as diferentes visões de centro de custos, de contabilidade de custos que eu posso ter. Tá? Quando eu só quero por departamento, eu só tenho uma dimensão. Então, eu crio aqui departamento e sigo só com uma dimensão. É o mais comum que a gente vê, mas existem clientes que têm necessidade de ter mais uma visão. Então, aqui eu posso habilitar. Depois, eu cadastro os centros de custos, que é um exemplo. E posso até criar regras de distribuição. Então, aqui eu digo para um centro de custo específico, ó, essa regra, eu tenho mais de um centro de custo e dou um percentual para cada um. Tá? Posso ter regras nesse sentido. Tem vídeo específico disso lá na playlist de treinamentos do YouTube da RAM. Vocês podem observar aqui que todo final de menu tem os relatórios. Aqui em relatórios financeiros, ó, tem alguns relatórios, razão, vencimentos, né, wage, receber e pagar. Então, todo final de menu costuma ter os relatórios aqui. Próximo, CRM. O CRM surgiu recentemente, ele consolida algumas funções do módulo oportunidades, que era oportunidades de vendas antes, e junto com algumas do parceiro de negócio. Então, tá aqui. Cadastro do parceiro de negócio e atividade. Tem campanha, tem algumas outras coisas também. Eu vou pular aqui o CRM e vou falar no detalhe aqui em oportunidades e parceiros. Aqui em oportunidade de vendas, a gente tem basicamente uma janela em que eu crio o cadastro de oportunidades. Então, vou preenchendo aqui, para o cliente tal, o potencial é de 19 mil aqui, valor ponderado. É importante, tudo que eu lançar aqui nessa janela de oportunidade de vendas, é só nessa janela, tem algumas abas, e tem uma infinidade de relatórios disponíveis. Esse módulo, eu diria que é muito rico em informações. Né? Então, você tem até, inclusive, o pipeline de vendas, que ó, ótimo para controlar o pipe de vendas aí da empresa. Então, para você chegar nisso aqui, é necessário alimentar as oportunidades que a sua empresa tem. Porque aí, ó, quem não quer ter uma informação dessa? Eu tenho previsto no meu pipeline 174 mil, vou arredondar aqui, previsto, e um valor ponderado, ou seja, eu devo fechar 64 mil. Por quê? Ele pega com base em cada etapa da oportunidade de venda e aplica o percentual daquela etapa sobre o valor previsto e eu tenho o valor ponderado. Então, se a minha meta é 70 mil, por exemplo, eu preciso ter mais pipe para chegar a fechar, para eu afirmar assim, eu tenho condições de fechar isso aqui, os 70 mil, de bater a minha meta, porque eu tenho pipe para isso. Né? Eu tenho oportunidades para chegar ao número que eu preciso. Com esse cenário, teoricamente, eu não vou bater a minha meta de 70 mil. Eu tenho que ter mais oportunidades. Ou eu tenho que avançar de etapas aqui com as oportunidades que eu já tenho. Porque quanto mais eu avanço, olha o percentual aqui, ó, ele vai avançando aqui a chance, a probabilidade
de eu ganhar essa oportunidade. Tá? Então, uma excelente ferramenta para controlar suas oportunidades de venda. Se eu clicar 2 vezes aqui no nível, ele abre as oportunidades dentro daquela etapa. Então, você consegue ir no detalhe. Tem, inclusive, deixa eu ver aqui, botão direito, análise dinâmica de oportunidades. Ele tem aqui, ó, dá um play. Ele mostra a evolução das oportunidades, cada bolinha é uma oportunidade. E quando a gente ganha, a bolinha vai para cima, quando perde, a bolinha vai para baixo. Tá? Então, existe esse nível de detalhe falando de oportunidade de venda. Agora, o que precisa fazer? Pelo que eu vejo que as empresas não utilizam, que alguém tem que alimentar essa telinha aqui, ó, de oportunidade. Então, para o cliente tal, Maxitec aqui, eu tenho o valor potencial de 50 mil. Na etapa, deixa eu ver aqui, ó, posso ter canal para esse parceiro, posso trabalhar com fonte de informação, setor industrial, e eu tenho aqui as etapas. Ó. Na etapa que eu estou, eu tenho 50% de chance de ganhar. Então, o valor ponderado vai ser metade, 50% do valor que eu coloquei como potencial. Posso ter parceiros nessa oportunidade, posso ter concorrentes. E aí eu tenho um resumo onde eu coloco se eu venci, se está em aberto a oportunidade, e posso anexar alguma coisa. Se eu venci ou perdi também, eu posso colocar aqui o porquê. Qual foi o motivo? Que foi o preço, eu ganhei pelo preço. Tá? Atualizei aqui só para mostrar para vocês que eu posso ir incluindo oportunidade. Conforme eu vou avançando aqui, ó, eu fui na segunda reunião, eu já entrei para negociação. Olha o meu percentual, foi lá em 80%. Então, estou cada vez mais evoluindo para essa oportunidade com a Maxitec e o meu valor ponderado vai aumentando aqui também. Ó, já está 80% do potencial. Tá? Então, assim, ó, é legal utilizar esse módulo, muito rico em informações. O desafio é colocar em operação para que as pessoas preencham as oportunidades. Tá? Algumas empresas acabam centralizando isso em alguma pessoa interna para colocar, outras fazem o próprio vendedor colocar a oportunidade, porque aí você ganha em muitos relatórios gerenciais, por exemplo, o pipeline de oportunidades que eu mostrei. Tá? Próximo, eu tenho o módulo de vendas aqui, todo o fluxo de clientes acontece aqui. Então, eu vou ilustrar, deixa eu pegar um pedido aqui, vou abrir um mapa de relações, só para ilustrar para vocês. Vou no último aqui, pedido de venda. Botão direito, mapa de relações. Então, ó, falando até um pouquinho em boas práticas, eu tive aqui, ó, cotação de venda, que depois virou um pedido de venda. Depois eu fiz uma entrega física, gerei entrega, a nota fiscal de saída para geral financeiro, fiscal, e depois gerou um contas a receber. Tá? Então, tirando contas a receber, tudo que está para trás aqui está no módulo de vendas. Aqui, ó, cotação, pedido, nota fiscal de saída, tá? Estou mostrando aquele fluxo um pouquinho mais completo. Não é obrigatório, depende do cenário do processo de cada empresa, para utilizar cotação ou não, para colocar o pedido, para colocar a entrega. Nota fiscal de saída, ela por si só, já cumpre todos os papéis, seja de saída de estoque, seja de fiscal e de contábil, tá? Financeiro. Então, a nota fiscal de saída, ela consolida tudo. Agora, depende realmente do processo de cada empresa. Da mesma maneira que eu tenho vendas, eu tenho compras aqui para fornecedores, todo o fluxo para fornecedores. Vou abrir também o mapa de relações aqui para ilustrar para vocês. Botão direito no documento, mapa de relações. Vejam esse exemplo que aconteceu aqui no módulo de compras. Criamos uma requisição interna, que é a chamada solicitação de compras aqui no SAP Business One. A partir disso, foram geradas 3 cotações, chamada oferta de compras aqui. E a partir disso, uma cotação foi a vencedora, gerou um pedido de compra. Depois aconteceu um recebimento de mercadoria, recebimento físico. Depois a nota fiscal de entrada. E por fim, o contas a pagar referente a essa nota. Se eu clicar 2 vezes aqui em qualquer um desses quadradinhos, ele abre. Então, ó, nota fiscal de entrada, cliquei 2 vezes, ele abre a nota para mim. Tá? Então, e o mapa de relações você pode abrir a partir de qualquer um desses documentos. Então, em vendas acontece esse fluxo para clientes. Parceiros de negócio, eu tenho o cadastro dos meus clientes, fornecedores e leads, ou clientes potenciais aqui, ó. Era chamado anterior. Nas versões mais antigas, são os leads, que são o quê? Clientes potenciais. Só que qual a diferença?
Clientes potenciais, você só vai até o pedido de venda. Você quer faturar, você quer gerar algum documento posterior, você tem que transformar o seu cliente potencial num cliente efetivo. Tá? Então, aqui no módulo parceiro de negócio, eu posso ter cadastro de cliente, fornecedor e cliente potencial. Eu só posso ter 2 vezes o mesmo CNPJ ou CPF, aqui, que é uma como cliente e uma como fornecedor. Tá? Então, falando em cadastro de parceiro, vou pegar minha amiga MaxTech aqui. As informações relevantes no cadastro do parceiro, razão social, grupo, que pode ser parâmetro lá para aquelas regras contábeis e fiscais que eu mostrei lá em administração, saldo da conta, então quanto que tem de saldo de notas fiscais ou de pedidos de entrega aqui, quantas oportunidades, tem as informações cadastrais, então, pessoas de contato, os endereços, o SAP Business Way estruturalmente tem que ter pelo menos 2 endereços cadastrados aqui, um chamado de cobrança e o outro de entrega. Ele pode ser o mesmo endereço, inclusive, tá? Mas estruturalmente tem que cadastrar pelo menos um endereço de cobrança e um de entrega. Condições de pagamento, aqui a gente vincula qual é a condição padrão desse cliente, né? Tem o limite de crédito, etc. Dados bancários, enfim. Execução de pagamento, né? Quais são as formas de pagamento aqui que a gente habilita. Definições contábeis, aqui tem as informações fiscais, no imposto, está aqui. Tem também no endereço essas informações fiscais, porque você pode pôr endereço aqui na entrega. Então, a mesma informação que eu acesso lá, eu acesso por aqui. Ó. Tem as características. Isso aqui, a sua empresa pode definir aí. Ó. Então, são parâmetros que servem de filtros na maioria dos relatórios padrões do SAP. Então, isso aqui ele vem assim. Parceiro de negócio, propriedade, número de 1 a 64. Eu posso ir lá em administração, deixa eu ir por aqui para não fechar a tela. Definição, parceiro de negócio, propriedades, características. Características do parceiro de negócio. Eu renomeio aqui. Então, por exemplo, essa aqui eu posso chamar de exemplo. Aí, deixa eu fechar o cadastro e entrar de novo aqui. Eu vou ter uma característica chamada exemplo, que eu posso marcar aqui para esse cliente e para outros. Isso vai ser filtro para o relatório. Tá? Então, saibam que existe essas 64 possibilidades de características aqui, que são filtros para alguns relatórios. Campo observações, livre aqui, tá? Texto, posso incluir uma foto e anexos. Isso eu estou falando para cliente, mas tem fornecedores também, tá? Que segue a mesma estrutura. Possível utilizar atividades aqui para vinculado ao cliente, ao fornecedor. Então, o meu time usa isso aqui ali na Vim, porque quando a gente pega um feedback de algum cliente, a gente abre o cadastro dele e gera uma atividade para o responsável, o gerente de contas ou para a área mencionada. Então, a gente utiliza isso. Por exemplo, vai atividade para o usuário Pedro, referente ao cliente MaxiTech. E aí pode escrever aqui no conteúdo. Por exemplo, lá, cliente contatou, sinalizou, etc. Então, a atividade pula na tela do usuário, lá, uma mensagenzinha aqui. Tem possibilidade de geração de campanha, reconciliação interna aqui de parceiro de negócio, e tem os relatórios, tá? Inclusive síntese de atividades, que são os relatórios com base nas atividades que a gente gerou aqui para os parceiros de negócio. Próximo ponto, próximo módulo aqui é o módulo banco, onde a gente tem todo o controle de contas a receber e contas a pagar. Então, contas a receber, só vou entrar em grandes detalhes, mas busco um cliente aqui, eu tenho tudo que eu tenho a receber desse cliente, o MaxiTech, por exemplo. O que geram contas a receber no SAP Business One? É nota fiscal, é lançamento contábil ou adiantamento. Tá? Então, essas 3 fontes de origem geram contas a receber aqui no SAP Business One. E aí eu posso selecionar um ou mais títulos e
gerar um pagamento aqui por algum desses 5 meios de pagamento. Cheque, transferência, cartão de crédito, dinheiro e boleto. Tá? Então é aqui que a gente faz a baixa de um contas a receber, assim como é aqui que a gente faz a baixa de um contas a pagar. Então lembra que está tudo relacionado. Imagina que lá em vendas a pessoa colocou uma nota, ou em compras para o fornecedor aqui, a CME. Colocou a nota fiscal lá, já vai aparecer aqui para o pessoal de contas a pagar. Tá? Se ele quiser pagar, ele vai lá, saquinho de dinheiro, data da transferência foi hoje, enfim, conta contábil pode já estar parametrizado aí que você precisa. Eu escolhi o Banco do Itaú, que eu ponho o valor, Ctrl B traz o total já, ok, adiciono, aí eu baixo esse título aqui do fornecedor ACME. Tem administração de boleto também, porque boleto não baixa na hora, né? Então ele tem todo um fluxo até realizar o pagamento e liquidar. Tem reconciliações externas também. Aqui é onde você importa ou digita o extrato bancário. Importa quando eu digo tem addons que fazem isso. Eu estou falando aqui em baixa de contas a receber e pagar, gente. Não estou falando nada de addon, tá? Reforçando aquela informação lá do começo. Tudo padrão no SAP Business One. No cenário manual é assim, a gente tem os addons de KNAB, vocês já devem saber, que geram arquivo de remessa, importam arquivo de retorno, quando importam, baixam automaticamente. Então, saibam que isso aqui eu estou comentando, mencionando de forma manual. Existe a possibilidade de digitar o extrato externo aqui, o extrato bancário, para reconciliação. Então, por exemplo, aqui, ó, Itaú, digital, addon importa, digito e aí eu faço a reconciliação. Então, o saldo atual aqui da conta do Itaú tem que bater com o que está no meu extrato bancário. Tá? Então, a partir daqui, que eu faço essa reconciliação externa. Tudo que está no SAP está do lado esquerdo, tudo que eu digitar ou importar do meu extrato vai estar do lado direito. Aí eu clico 2 vezes, eu clico e na setinha para baixo, ele joga aqui, e tem que estar balanceado. Aqui tem que estar 60, tem que estar 0. Eu tenho que ter o mesmo valor aqui no extrato externo. Se não tiver, aí eu tenho que gerar a compensação. Tá? Então, aqui que eu faço reconciliação externa. Tem mais de uma maneira de fazer isso. Tem, por exemplo, essa que eu tenho um vídeo também lá no Dicas Rápidas, onde eu reconcilio o saldo do dia. Então, eu falo, para o Itaú, o meu saldo de hoje é 50 mil. No final do dia de hoje. De ontem, por exemplo. Então, a partir daqui, eu seleciono tudo que tem lançado no SAP. Se bateu com extrato, eu só clico em reconciliar, não vai ter diferença. Ou se tem diferença, uma tarifa que você tem que lançar, por exemplo, correções, pode ser através de um desses documentos. Por exemplo, crio aqui, ó, lanço aquela tarifa bancária e que vai fazer o meu extrato bater com os lançamentos do SAP Business One. Tá? Então, uma maneira de você fazer a reconciliação externa, fica aqui no módulo banco. Tem relatórios bancários também, alguns relatórios aqui, como todos os módulos. Em linhas gerais é isso, todo o fluxo de contas a receber e contas a pagar está em banco. A informação importante também. Tem um relatório, deixa eu ver se ele aparece por aqui, que a gente usa para saber tudo que tem a receber ou a pagar. Estou aqui em finanças, relatórios financeiros, contabilidade, vencimento de contas a receber. Aqui, ó, tem para o a pagar também. Aqui ele dá tudo que está em aberto, ou até as reconciliadas, eu não estou selecionando, mas tudo que eu tenho... Opa, seleciona filial. Tudo que eu tenho a receber, com, por exemplo, um vencimento de hoje até 30/4. Tá? Então, são relatórios que bem bastante utilizados. Não tenho nada nessa base, deixa eu pegar um período maior. Relatório de vencimentos, contas a receber, tendo contas a pagar. Tá aqui, vou comprimir tudo. Então, ele mostra aqui, ó, vencido a 30, 60, 90 dias, esse intervalo está lá no filtro anterior, quanto tem, eu posso entrar no detalhe aqui, Maxitec, por exemplo. Tem todos esses lançamentos no detalhe, lembra? Origem do contas a receber, nota fiscal de saída,
ou lançamento contábil, ou pode ser o adiantamento de cliente, nesse caso também. Não tenho nenhum lançado, mas são as 3 possibilidades. Conforme eu vou baixando, ele vai sumindo daqui. Então, um relatório muito utilizado aí para quem administra contas a receber e pagar em banco, fica lá em finanças, relatórios financeiros, contabilidade, vencimento. Vou falar um pouquinho do estoque. Estoque a gente tem cadastro de item. Quando eu falo cadastro de item, ele pode ser tanto tipo serviço aqui, ó, quanto material. Então aqui que eu faço cadastro. Esses 3 parâmetros aqui são importantíssimos. Se eu selecionar item de estoque, eu vou controlar o estoque, ele vai debitar uma conta de estoque na entrada. Se eu não selecionar, além de não visualizar as quantidades em estoque, ele vai debitar numa nota de entrada, por exemplo, a conta de despesa. Se eu selecionar item de venda, ele vai aparecer nas minhas transações aqui de vendas, para eu utilizar esse item, o mesmo para item de compra, para fornecedores. Grupo pode ser parâmetro para determinação contábil e fiscal também. Aqui eu digo se o item é administrado por lote, por série, não posso mudar que ele já movimentou, eu tenho a quantidade em estoque, mas saibam que é aqui que eu administro por série ou por lote um item, é aqui que eu menciono, eu coloco. Eu tenho os dados de compra, fornecedores preferenciais, unidade medida que é relevante para a nota fiscal, a Cefaz validar uma nota, assim como os dados de venda, que é o dado de medida relevante para a Cefaz, dados de estoque, só para voltar aqui no geral, LCM também é relevante para a Cefaz. Tá? Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Tem algum problema? Acho que ninguém me sinalizou nada aqui do meu time, a gente tem combinado, então estou seguindo. Tá? Aqui nos dados de estoque, eu posso visualizar por depósito o que eu tenho desse item aqui específico, além do meu custo do item, etc. O que é importante vocês saberem aqui? Ó, o conceito da SAP para esse controle de estoque. Para SAP, em estoque é o que está na prateleira. Então, eu tenho essa quantidade aqui no depósito 1 do item JB impressora. Eu tenho confirmado, ou seja, eu tenho previsto para sair 206 quantidades. Eu tenho confirmado, previsto para entrar, eu tenho 10 quantidades. E o disponível é o saldo disso. Então, é o em estoque, menos o que está confirmado para sair, mais o que está previsto para entrar, meu disponível é 800 desse item. Tá? Isso é importante. Dados de planejamento, aqui que eu digo se o item é relevante para o MRP ou não. Se eu rodar o MRP e ele tiver aqui, ó, MRP, ele vai ser considerado, dependendo dos parâmetros também que eu selecionar no assistente do MRP. Agora, se ele está como nenhum, ele não entra no MRP. Então, para rodar o MRP, começa no cadastro. Então, o MRP pode ser comprar ou produzir, intervalo de pedido, múltiplos de... Aqui tem o famoso lead time, que é o tempo de processamento, dias de tolerância, tá? Aqui os dados de produção, se esse item é baixa por explosão, se é manual. Isso numa produção, há uma premissa aqui. Se o item é controlado por série ou lote, ele não pode ser baixa por explosão. Se ele é manual, se ele é por série ou lote, tem que ser manual, porque você vai ter que indicar lá na baixa de produção qual número de série ou qual lote você está utilizando. Tá? Características, assim como lá no parceiro de negócio eu posso renomear e selecionar esses parâmetros, nos itens eu também tenho propriedades que eu posso renomear e utilizar para selecionar uma ou mais, dependendo do item, e usar como filtro nos relatórios padrões do SAP. Observações aqui, livre também, tem 256 mil caracteres para você utilizar, ou colocar uma foto. Anexos, posso vincular aqui, e alguns campos relacionados à localização. Tá? Então, falando de cadastro de item, vou aproveitar a oportunidade aqui e falar que aqui, ó, em ferramentas, eu tenho um log de modificações, gente. Então, ferramentas. Não tem a modificação aqui. Log de modificações. Ó. Então, ele registra as modificações. Vou pegar, por exemplo, a que eu fiz agora.
selecionar aqui, exibir diferenças. O que mudou? Eu mudei a unidade de medida de compras de unidade para o novo valor, que é CX, caixa. O usuário foi o manager no dia tal. Beleza? Então tem aqui o log de modificações, o famoso dedo duro lá do SAP. Então o usuário fala, não mexi e tal. Tudo tem o log aqui, tudo. Praticamente tudo. Tem algumas telas do SAP Business que não tem o log, mas no geral tem, tá? Então isso para auditoria, para uma série de coisas é importante. E não é à toa que o SAP, o Business é muito bem visto. Quando a empresa fala, vou ter auditoria, fala que tem um SAP, já é bem visto pelos auditores. Ele tem toda essa integridade. Ele não permite você apagar um documento depois de adicionar. Então, é uma preocupação muito grande com a integridade. Tá? No estoque, a gente tem, além do cadastro do item também, administração de itens. Então, lembra dos lotes ou da série? Deixa eu entrar aqui em detalhes do número de série. Eu tenho esse cadastro de número de série. Botão direito, relatório de transações do número de série. Ó, ele mostra tudo o que aconteceu com aquela série. Nesse número aqui específico, a série P0010, ele teve só uma entrada, uma nota de entrada aqui. Quando ele sair, vai ter mais uma linha aqui e assim por diante. Tá? Vou ver se eu tenho com mais movimentação aqui. Ó, esse aqui já tem duas linhas. Porque ó, ele entrou através desse documento com essa série. Teve um recebimento de mercadoria e teve essa saída aqui, ó, que foi um documento de entrega. Entrega, tá aqui. Então isso é uma rastreabilidade do número de série, que é o SI, monte 0 final 1 aqui. Ó. Então, para um item, eu tenho esse número de série, eu tenho vários números de série para um determinado item, e eu tenho essa rastreabilidade aqui. Eu tenho também em estoque as transações de estoque. Isso aqui, principalmente para saldo inicial, tá, gente? Também não pode ficar usando isso aqui, porque é uma entrada de mercadoria no estoque. Não é para ficar usando o tempo todo. A gente, via de praxe, usa para saldos iniciais. Quando não, não, no geral é isso mesmo, tá? Então, saída de mercadorias também, ou transferência entre depósitos aqui. Então, tudo feito aqui nas transações do estoque. Tem contagem de inventário também, aqui tem contagem de estoque, e aí a partir da contagem faz o lançamento do estoque. E tem uma parte de lista de preços. Como funciona a lista de preços no SAP Business One? Eu tenho aqui ó, várias listas, eu posso ter um monte, é só eu clicar com o botão direito aqui, ó, inserir linha, eu estou adicionando uma nova lista de preço. A lista de preço eu posso atribuir lá no cadastro do parceiro de negócio e falar, para esse parceiro é a lista de clientes especiais, por exemplo, ele vai usar as informações que estão nessa lista. Tem uma aqui, a chamada aqui, ó, eu chamei de lista base de vendas. Eu posso entrar aqui na lista de preço. Tá? Tem que atualizar, deixa eu voltar aqui. Posso entrar aqui e determinar o preço para cada item dentro da lista de base de vendas. Aí, eu posso, para uma segunda lista, dizer que a lista de distribuidores ela é baseada na lista de vendas, que é essa aqui anterior, e aplicar um fator. Ó. Ela é 0,9 da lista base de vendas. E aí ele já traz o preço 90% da lista anterior. Então é possível nessa linha trabalhar com lista de preço. Tá? Então você pode utilizar ali, você pode criar listas específicas ou até descontos por período e volume, não. Preços especiais por parceiro de negócio. Tá? Algumas opções aqui para a sua lista de preço. Tem aqui também, ó, pique e embalagem, ainda no estoque. O que é isso? É a chamada separação, né, o pique. O que a gente faz através dessa janela aqui? A gente administra toda a separação. Qual que é a ideia? Tudo que está, vamos dizer que você tem um monte de pedido de venda lá colocado. Aí eles aparecem aqui em aberto. Por quê? Ele está nas mãos de alguém que vai administrar isso aqui e ele vai falar, eu vou liberar esses 2 pedidos aqui para que alguém separe. Então, liberou a pessoa do estoque lá, do almoxarifado, ele vai separar referente àqueles 2 pedidos. O estoque tem aqui nessa gaveta liberada, é tudo que está disponível para o cara separar. Então, é comum imprimir a lista de picking, o cara imprime, separa, aí ele volta aqui e preenche tudo que ele já separou fisicamente
Pronto. Picking efetuado. Vai colocando aqui, por exemplo, está separado. Atualiza, ele vai lá para a última gaveta, que é picking efetuado. Para que o sistema reflita o que está lá na operação. Então, tudo está liberado, foi realizado o picking, foi efetuado, eu já posso faturar. Aqui, criar ou documento de entrega ou a fatura manual, que é a nota fiscal de saída. Tá? Então, em linhas gerais, alguém administra tudo que tem para separar. Quando liberou para separação, alguém vai lá, imprime, ou simplesmente vai lá e separa. Separou, ele inclui a informação no sistema que vai para a gaveta picking efetuado, para que emita a nota. Estou falando muito em linhas gerais, também tem vídeo disso nas dicas rápidas do YouTube lá da Ramo, mas existe um controle da separação física, de picking no SAP Business One. E os relatórios de estoque. O que eu acho que vale comentar aqui? Existe um relatório muito utilizado até pelos contadores, que é o de verificação de estoque. Então, esse relatório mostra o custo do item, conforme a evolução, conforme as transações, conforme foi sendo movimentado. Então, o relatório de verificação de estoque foi um filtro, tá, gente? Porque ele é pesado, vamos dizer. Então, dependendo do volume que tem a sua empresa, ele pode ficar um pouco pesado para gerar. Utilizem os filtros, mas é um relatório muito utilizado aqui no módulo de estoque. Tem a parte de cadastro de recursos aqui, relativamente novo, mas você pode cadastrar uma máquina, uma mão de obra, para incluir lá no módulo de produção. O que tem no módulo de produção? As estruturas de produtos, a chamada Bill of Material, né? A ficha, o que compõe aquele produto na produção. Então, o item pai e os seus filhos, essa impressora é composta por esses componentes, tá? Então, isso é uma estrutura de produto. Você deixa cadastrada lá para um item de produção a Bill of Material dele, para que você consiga abrir uma ordem de produção, ou seja, produzir aquele material. Quando você abre uma ordem de produção, você tem que liberar a OP, aí você tem que fazer a baixa dos insumos e a entrada do produto acabado. Deixa eu abrir o mapa para ver se eu tenho aqui. Aqui está um exemplo. Então, eu abri a ordem de produção para essa impressora, aí, quando eu utilizei a baixa por explosão, porque não tem administração de série ou lote para os meus componentes, ele fez automaticamente a saída dos insumos necessários para produção da minha impressora. E automaticamente não, né? E eu dei entrada no meu produto acabado aqui. Tá? Então nasceu um server point aqui, ó, esse item no meu estoque. Então, em linhas gerais, eu tenho uma estrutura de produto em que eu abro uma ordem para produzir. Quando eu fizer a entrada do produto acabado, se não for manual, se for baixa por explosão, ele faz automaticamente a saída dos insumos, desde que tenha a quantidade dos insumos do meu estoque. Se não tiver, ele vai travar, você vai ter que alimentar seu estoque, seja uma nota de entrada, alguma coisa assim, ou uma transferência, para que você consiga dar entrada no produto acabado e baixar os componentes, os insumos. Tá? Em linhas gerais, é assim que funciona o módulo de produção aqui no SAP Business One. Dá para fazer a saída de insumos aqui em produção ainda, manualmente, quando for realmente por série ou lote, controle do material. E tem os relatórios, tá? MRP. É possível cadastrar previsões. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Não tenho nenhuma. Então, cadastro previsões aqui para determinar os itens. O que eu acho mais legal nisso aqui é que você pode cadastrar previsão com base no seu histórico de venda. Então, configurações avançadas, com base no histórico de venda, média ou histórico mensal, do exato, tá? Com base em notas ou pedido de venda, no intervalo tal. Então, aqui, ó, na minha previsão está de março até dezembro, então vamos dizer que é desde 1/3/2019. O mesmo período do ano passado. Qual a minha previsão de venda para eu rodar o meu RP aqui? Ó. Ele trouxe, ó, com base no histórico do mesmo período do ano passado, eu coloquei com uma média, Então ele dividiu pelos meses, falou, em média, é isso aqui que vai acontecer. Tá? Eu poderia ter colocado como histórico mensal,
para ser mais exato, né? Olha lá. Então, eu pedi qual a previsão com base no histórico de vendas do ano passado. Ele trouxe exatamente aqui, ó. Olha em julho como minha movimentação é muito maior. Eu consigo rodar um MRP considerando essa previsão, por exemplo. Tá? Eu consigo também, ó, esse aqui é com base na média do mesmo período do ano passado. Eu posso aumentar, vou colocar mais 10% aqui, ó, mais 10%. Já atualizou aqui as quantidades com 1,1, vamos dizer assim, tá? Então, isso vale como uma previsão, e aí eu coloquei uma previsão, quando eu for rodar o assistente de MRP, eu posso pedir para ele considerar aquela previsão. Então, rodando o MRP, eu posso criar um novo cenário. Não vou rodar, tá, gente? Só para explicar como funciona. Lembra que começa lá nos parâmetros do cadastro do item. O item tem que estar atribuído como MRP, produzir ou comprar todos os itens, ou posso filtrar, depósitos. E aqui, ó, a quantidade de parâmetros que ele pode considerar. Considere os meus pedidos de compra, considere os meus pedidos de venda, considere minha previsão. Eu não salvei, tá? Mas imagina que eu tenho aquele histórico de vendas, eu quero rodar um MRP para que ele me recomende que eu compre ou que eu produza somente com base naquela previsão. Eu selecionaria aqui, executo e ele me recomenda. Tá? Então, selecionei aqui, vamos ver se vai aparecer nada. Mas ele daria as recomendações tudo aqui no MRP, e aí, tendo as recomendações do assistente, eu venho aqui em recomendações, e aí eu posso efetivar, eu posso executar as minhas recomendações. Não tenho nada aqui. Em linhas gerais, é assim que funciona o MRP, tá? Ele é muito criterioso, requer uma atenção, sim, tem uma série de parâmetros possíveis. Agora, eu posso considerar realmente estoque mínimo, todo esse tipo de coisa que eu tenho de parâmetro, eu posso considerar para rodar o MRP. Tá? Próximo é o módulo de serviços. Vou dizer bem, em linhas gerais, assim, o seguinte, como que funciona. Eu posso ter um cartão de equipamento, então imagina que eu vendi lá uma impressora, eu tenho um cartão de equipamento, que eu posso vincular a um contrato de serviço, por exemplo, um contrato de garantia, esse tipo de coisa, e eu posso executar chamados de serviço. Tá? Em linhas gerais, é assim que funciona. Então, ó, número de série, eu tenho esse cartão de equipamento vinculado a um contrato, tá aqui no contrato número 17. Isso que eu estou mostrando aqui está aqui no menu, tá? Cartão de equipamento, vinculo um contrato àquele equipamento, seja ele de garantia ou não, e aí eu tenho um chamado de serviço para aquele contrato, para aquele equipamento. Tá? Aqui o chamado de serviço. E tenho também a minha base de conhecimento para eu fechar um chamado de serviço. Eu preciso ter uma solução, atribuir uma solução, e eu tenho os relatórios de serviço. Tá? Módulo recursos humanos, em linhas gerais, tem um cadastro de colaborador, eu tenho apontamento de horas e os relatórios, que é de faltas, de ausências, lista telefônica. Isso não é, quem gera e-social, esse tipo de coisa, não é aqui que gera, tá, gente? Tem add-on, tem produto específico que faz isso e que integra contabilmente com a SAP Business One. Agora aqui é basicamente cadastro. Eu tenho aqui gerenciamento de projetos, além do cadastro do projeto. Antigamente a gente tinha só aquele projeto que a gente cadastrava e vinculava, é chamado projeto financeiro, né? Vinculava nas transações de entrada e de saída, depois tirava o DRE daquele projeto. Tá? Hoje o módulo de projetos está muito mais amplo. Vou ver se eu tenho algum cadastrado aqui. Eu posso criar etapas para o projeto, eu defino etapas. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu chamei de mudança de escritório, teste, vinculei um projeto financeiro e criei algumas linhas aqui, ó, B até, o que é cada etapa.
qual o custo planejado, eu chamei de fase de 1 a 5. Então, eu criei aqui se fosse um cronograma, e à medida que eu vou concluindo, eu seleciono aqui. Os documentos podem ficar vinculados a esse projeto, tem até um Gantt aqui, ó. Então, né, fase 1, tem um Gantt aqui. Meus dados não são os melhores nessa base de teste aqui, mas deu uma bela evoluída o módulo de projetos. Hoje é um módulo realmente. Então, a gente tem os documentos vinculados ao projeto, aqui a nota de saída. Pode ter outros tipos de documento também, atividades. E tem um resumo, né? Custo, as receitas, que dá o resultado do projeto aqui. Tá? Observações, anexos. Tem um vídeo específico desse. Foi, inclusive, o nosso CEO, o Celso Berg, que demonstrou. Está lá no YouTube da Ramo em treinamentos. Tá? Então, projetos, tem um vídeo específico também. Assistente de geração de documentos para uma etapa do projeto ou para aquele projeto específico, relatórios. E, por fim, aqui, eu tenho os relatórios do SAP Business One. No geral, são os relatórios que tem ao final de cada módulo. Lembra que no final de cada um tem aqui, ó, relatórios financeiros, vendas, relatórios de vendas. Tá aqui. Então, ele tem também aqui nesse menu relatórios. Tá? Então, temos aqui consolidados todos os relatórios do padrões do SAP Business One. Beleza, gente? Acho que eu falei bastante aqui. Procurando dar um overview para vocês do que é o SAP Business One, de como que ele funciona, possibilidades, até para vocês sejam administradores do sistema ou usuários, saibam de onde vem um cadastro lá que chega para você através de um documento de marketing. Um pedido, quem cadastra? Cadastra onde? Está aqui, ó, cadastro de parceiro de negócio, e o item está lá no módulo de estoque. Então, compartilhar com vocês esse tipo de informações. Eu espero que tenha ajudado aí. Mais uma vez, se quiser tirar alguma dúvida tal, por favor, encaminhe para cx@ramo.com.br ou pode ligar até no meu celular aí que a gente se fala. Eu vou parar a gravação aqui e vou disponibilizar depois, tá? Então, obrigado pela participação de todos. E amanhã tem mais webinar, tá? O de amanhã são algumas dicas rápidas que eu vou passar para vocês. Então, para melhor usabilidade do SAP Business One, amanhã tem mais um webinar nesse mesmo horário, ou seja, às 14 horas, nesse período de coronavírus, tal, que está todo mundo home office. O que eu puder fazer para ajudá-los aí, estar próximo de vocês, clientes, agregar valor, o time de CX e a Ramo num todo está à disposição, é nosso objetivo, tá bom, gente? Para a gravação aqui.